Bom, o último exercício aqui, então, da lista de momentos, é um exercício também sobre atrito, mas nesse caso em um plano inclinado, certo? Eu vou ler o enunciado. Inicialmente, um bloco estava sobre uma superfície plana e, através da aplicação de uma força com aumento gradual, foi possível determinar que a força capaz de impedir o movimento do bloco é de FAT ou FAT igual a 15,4 newton. Então, ele descreveu a primeira situação aqui, em que foi sendo aplicada uma força até identificar o valor máximo da força que pode ser aplicada sem que o bloco entre em movimento, e esse valor 15,4. Posteriormente, o plano foi sendo inclinado. Sabendo que o peso desse bloco é de 70 N, o ângulo θ máximo em que será possível inclinar o plano sem que haja movimento do bloco, de acordo com a imagem, será de aproximadamente θ igual. Então, agora ele propôs essa segunda situação em que já conhecida a força ali máxima, que pode ser um bloco está sendo inclinado, e a gente tem que definir esse θ máximo aí. Então, novamente eu já coloquei aqui a imagem, já deixei o exercício preparado. E aqui, pessoal, então, o que a gente precisa identificar é como essas forças agem em um plano inclinado. O peso do bloco é 70 N, certo? Então, vou colocar representar aqui também, só para guardar esse valor. Então, aqui 70 N, certo? E então a gente vai agora utilizar o plano inclinado para desenhar as forças. Eu vou apagar essas linhas aqui, ele mostrou essa representação com linhas para mostrar que foi um aumento gradual também, mas eu vou tirar aqui, só para não atrapalhar nosso entendimento. Ok, então, só realmente para ficar mais claro. Então, pessoal, essa também é uma situação de estática, certo? Por que ela é uma situação de estática? Se ele está inclinando, né? Ele está exercendo um movimento aqui para o bloco deslizar. Mas o que a gente vai avaliar é o bloco na iminência de deslizar. A gente quer saber qual o ângulo máximo. Então, o ângulo máximo é a situação em que o bloco, né, vai perder ali o equilíbrio. Mas, enquanto isso não acontecer, ele está em equilíbrio. E ele está em equilíbrio com as forças máximas agindo, que é o que ele obteve aqui, a proposta do exercício obteve esse valor através de forças consecutivas. Então, vai ficar o seguinte, eu vou representar aqui a força-peso em vermelho, nesse bloco inclinado, e a força-peso, em qualquer situação, ela aponta para o centro do planeta Terra, certo? Então, mesmo num bloco inclinado, eu vou desenhar ela na vertical. E aqui eu vou chamar de peso do bloco, só para não colocar o 70. Ah, vou colocar o 70 direto, então. É melhor, né? 70 newton. Ok. Só que a superfície vai se opor a essa força. Afinal, ela não vai deixar que o bloco atravesse a superfície. Então, a força de oposição da superfície é a força normal, né, que a superfície faz no bloco. Certo. Vou representar aqui já as outras forças também, depois eu coloco a ponta da seta. Então, eu vou ter uma força de atrito que age no sentido vertical para a esquerda, porque o bloco, ao ser inclinado, a superfície ao ser inclinada, o bloco começa a ter uma tendência de deslizar para baixo, né, na diagonal direita aqui para baixo. Então, essa força de atrito vai surgir se opondo para cima. Certo, pessoal? Bom, essas são as três forças do problema. Plano inclinado aí básico, essa daqui é a normal. E essa daqui é a força de atrito. Certo? Ok, mas para somar essas forças, a gente vai precisar fazer o seguinte.
a gente vai precisar decompor essas forças. Então, eu vou decompor aqui na própria imagem com cores diferentes, certo? Mas só para ficar um pouco melhor. Eu vou decompor essa força-peso. Como é que a gente decompõe ela? Escreve os componentes dela. Eu vou traçar aqui um segmento de reta, certo? Tanto para cá quanto para cá. E vou, então, desenhar um quadrado, um retângulo aqui, umas retas paralelas. Ok, então vou desenhar a ponta da seta aqui, que representa os vetores. Esse vetor aqui eu estou chamando de componente. Vou chamar vou desenhar aqui, meu sistema de coordenadas. Vou desenhar aqui o meu sistema de coordenadas. Então fica assim, o que está na diagonal para baixo, eu vou chamar de positivo. Vou chamar isso aqui de x, tá? E diagonal para cima. E o que está para cima, ali no sentido da normal, eu vou chamar de y, certo? Ok, vou atribuir positivo o sentido dessas duas setas que eu desenhei aqui. Ok, então vou voltar aqui para o verde. Essa seta aqui, ela é a componente da força, peso, que eu estou chamando na direção x, então vou chamar de px. E essa outra aqui está na direção y, certo? Está no sentido oposto ali da referência, mas está na direção y. Ok, então agora que eu desenho as componentes, eu posso desconsiderar, pessoal, essa força em vermelho aqui, vou apagar ela, porque eu vi que tem um pessoal aí que se confunde com isso. Então vou apagar ela. Ok, vou ficar só com esses vetores aqui em verde, que representam aquela força que eu tinha anteriormente de 70 N. E quais são os valores dele? Bom, deles, né? Bom, o Px, eu vou colocar aqui. Eu acabei não transferindo o ângulo, né? Então vou voltar o desenho aqui para ficar melhor representar. Olha só, pessoal, se esse ângulo aqui é θ, deixa eu representar ele aqui mais embaixo. Se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui, ó, que é o complemento aqui dentro do triângulo, certo? A soma de θ com esse outro pedaço aqui dá 90 graus. Então, eu vou escrever aqui que esse ângulo aí é 90 menos θ. Se esse ângulo aqui é 90 menos θ, certo? Significa que ele é o mesmo do de cá, oposto pelo vértice, certo? E esse ângulo aqui, então, olha só, é o θ. Por que esse ângulo que eu desenhei aqui é o θ? Deixa eu melhorar. Vou ver um pouco maior aqui. Porque eu também tenho um triângulo retângulo aqui, olha só. Entre essa linha verde, a base do plano inclinado, e a linha vermelha, eu tenho um triângulo retângulo. E esse ângulo aqui, então, para completar os 90 graus entre os ângulos que não são ângulos de 90 graus, para completar o ângulo. Então, para completar os 180 graus do triângulo, esse ângulo aqui vai ser θ, certo? Bom, então, escrevendo os valores aqui, agora sim, eu vou deixar essa força aí, um pouco balançado, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Vamos seguindo passo a passo que vocês vão ver como surgiram esses vetores aí. Então, o Px, eu vou associar ele com um valor oposto ao ângulo, certo? Então, é o 70 newton, que já é o valor do vetor em vermelho, vezes o seno do ângulo θ. Por que o seno? Porque eu estou relacionando, né, de forma oposta ao ângulo. E o py, então, ele é o vetor que fica adjacente ao ângulo. Então, é o 70 vezes o cosseno de θ. Ok? Certo, pessoal. Então, agora ficou fácil, né? O que a gente quer determinar aqui é o ângulo, e a gente já tem o ângulo em
o que a gente quer determinar aqui é o ângulo, e a gente já tem o ângulo em duas expressões. Qual delas a gente vai usar? Bom, se a gente tem o valor da força máxima aqui, certo? A gente pode usar a primeira relação, que é associar a força de atrito com o peso em x. Então, vou escrever aqui as equações de equilíbrio. A gente teria a soma das forças no eixo x igual a zero. E eu vou escrever aqui, então, o px positivo, porque ele está apontando para o sentido que eu defini como positivo, px, e a força de atrito negativo, então vai entrar esse n aqui, ela está apontando para o lado oposto. E isso tem que ser igual a zero. Certo, pessoal? Ok. Então, vou escrever aqui. Ok, então vou escrever aqui o px. Ok, então vou escrever aqui o px já como valor ali 70 vezes o seno do ângulo. Vai ficar 70 vezes seno de θ. E esse φ, né, essa força de atrito, eu vou passar para lá, do lado direito. Vou colocar ainda como uma variável. Mas essa força de atrito, então, pessoal, para ser o ângulo máximo, olha só a interpretação que a gente tem. Quando a gente está no ângulo máximo, abertura máxima, que significa que a força de atrito que vai impedir que o bloco desça deslizando vai ser a força de atrito máximo, que é o que foi definido ali, né, na configuração anterior. Então, esse FAT aqui, ele é o 15,4 Newton. Então, vou colocar aqui o seno isolado, né? Seno de θ é igual a 15,4, tudo isso sobre 70. Aqui a gente teria, eu não coloquei as unidades nesse caso, mas o 70 ele estaria em Newton, a força de atrito 15,4 também estaria em Newton, a gente cancelaria aqui agora, certo? Agora, para descobrir o ângulo, a gente aplica a função inversa do seno, né, pessoal? A função inversa do seno é o arco seno, que pode ser representado dessa maneira aqui, ó, arco seno, ou pode ser representado como seno a menos 1 também. Então, vou colocar um colchete aqui e eu vou reescrever essa razão. 15,4 sobre 70. Certo? E essa expressão aqui vai me dar o valor de θ. Eu apliquei esse arco seno dos dois lados, né? Podemos dizer assim. E o arco seno de uma função seno é o ângulo interno, a própria função. Então, calculando aqui, vai ficar o seguinte. Arco seno para acessar a gente usa a tecla Shift, né? Ele vem com essa... Opa! Ele vem com esse símbolo aqui a menos 1. E o valor então de 15,4 dividido por 70. Fecho parênteses. E calculo então esse valor. Aqui deu 12,709. Esse zero eu vou arredondar, certo? Vai ficar 71. Então, o ângulo é 12,71. 71 graus. Bom, eu imagino que a calculadora esteja em graus. Então, deixa eu colocar aqui. 12,71. Certo, pessoal? Bom, então foi isso, os 5 exercícios. Qualquer dúvida vocês me falem, tentem entender o que está sendo feito. Nossa disciplina terminou na lista posterior a essa, certo? A gente teve mais uma lista aí. Mas qualquer dúvida vocês me perguntem, esse é um conteúdo essencial aí para o mecânico, ok?
Beleza.